História da Literatura Pretensiosa, hoje tratando do tema de redação Enem, novembro de 2019, que é esse: democratização do cinema no Brasil. Muita gente se espantou com essa proposta do Enem 2019, novembro, democratizar o acesso ao cinema no país. E o que me parece não deve ser unanimidade. Quando se fala em temas que o Enem propõe, sempre circulou em torno de questões sociais, inclusão, pode ser a questão da imigração, referente ao Haiti, como aconteceu anos atrás, violência contra a mulher, a questão da intolerância religiosa, aquilo que envolve a questão dos surdos, enfim, variados temas circulam por essa questão que é a da inclusão social, do coletivo. Não era de se esperar algo diferente disso. Quem acaba sentindo dificuldade, isso é bem normal, à medida que produziu pouco, leu pouco e se espalhou de modo insuficiente a respeito da produção de texto ligado ao Enem. Vamos fazer uma sugestão de estrutura para essa prova do Enem 2019, veja só. Nos textos motivadores se dá conta de que havia no Brasil, em 1975, mais de 3.000 salas de cinema. Por conta da recessão e da política anti-educação dos governos militares e até de alguns que se seguiram aos presidentes militares, que é o fato do cinema ter migrado para os grandes centros, com shopping centers, o que torna essa situação bastante excludente, porque no Brasil quem faz parte da elite, quem faz parte da classe média alta é uma minoria, e há muitas e muitas cidades do Brasil que não possuem salas de cinema. Então é importante que o Estado, através da Lei Rouanet, que muita gente não sabe o que significa e fala muita besteira a respeito disso, mas não vou tratar disso agora. A questão é o Enem. Vale a pena essa questão que envolve o Estado? Pode ser através da Lei Rouanet, pode ser através de uma iniciativa de prefeitura municipal e também ligada às escolas. Por que não? Quem se propôs a estudar e produzir em relação a temas com questões sociais, que envolvam essas questões sociais, tinha em mente essa tese, que é a necessidade de alcançar mais pessoas dentro do processo de exibição de cinema. Nos textos motivadores dava-se uma informação marcante. A questão que envolve a necessidade de democratizar o cinema passa por isso que já foi dito lá atrás.
Há uma campanha desde o fim do século XX contra a liberdade de expressão, porque a arte em geral, e o cinema é uma delas, liberta. A arte torna o ser humano mais crítico, e não é isso que nossas elites gostam, muito menos querem. Um dos caminhos possíveis era esse. A democratização do acesso ao cinema passa pela democratização plena do acesso à arte, em geral. Vide o caso de 7 de setembro, já tratado aqui num vídeo só para isso, sobre a censura à arte LGBT. A própria FUVEST, o vestibular da USP, recentemente falou sobre o Queer Museu, o episódio de Porto Alegre, sobre as exposições de arte LGBT. Tanto no governo do Rio de Janeiro quanto no episódio de Porto Alegre recentes, a questão foi o Estado contra a arte, contra a manifestação artística de pessoas. E há outros episódios nessa linha, como o do desenhista, o artista plástico Gil Vicente, e outros episódios envolvendo a Bienal de Artes, bienais de arte, país afora nesses últimos 15 anos. Então, se o estudante, a estudante, tem em mente o que aconteceu, por exemplo, em 7 de setembro, neste 2019, estava bem tranquila a análise e a possibilidade de construir um texto argumentativo. A redação do Enem, como sempre, você viu, faz essa proposta de debate fundamental em relação a liberdades de expressão. E, insisto, a escola é o primeiro local em que se pode exercitar isso de modo coletivo, em que se pode falar de cultura geral, em que se pode trabalhar a interdisciplinaridade em quaisquer escolas. As instituições de ensino no país, e você educador, você educadora, tem essa responsabilidade, que é ensinar, incentivar essa produção, a liberdade, a crítica, que pelo jeito é o que pode nos salvar desse período de censura contra a humanidade. Não deixe de comentar, deixar seu recado sobre essa redação e outros temas que tenha dúvida. Até a próxima.